Fala, estudioso, beleza? Como é que vocês estão? Mais uma revisãozinha para esse Enem 2021, vamos que vamos, né? Falar um pouquinho sobre política, sobre contratualistas, né? Sobre a estrutura da política, a origem da política, como é que a política se formou e esses três carinhas aí que criaram um contrato social, né? Bem bacana para ilustrar um pouquinho sobre como as coisas são feitas ou como as coisas são pensadas dentro do meio político. Bom, começando, né, com a política real, a gente tem Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel é um teórico de Florença, na Itália, né? Um florentino. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, não sei se tu me amas, pra que tu me serves? Um desses cônsules, né, trabalhava muito com política, e ele criou a política como ela é. Ou seja, diferentemente de Platão, Aristóteles, né, que pensaram a política num âmbito muito mais idealista, Maquiavel foi para a prática. Né? Maquiavel foi na prática política, ou seja, ele foi analisar a política como ela é. Outra. Ixi, nossa, falei e errei tudo aqui, peraí, Clebinho. Tá certo, mas só que eu tinha falado duas vezes, eu tô vendo aqui o tempo vai estourar. Deixa eu pensar aqui, eu vou começar direto com os contratualistas, então depois se der tempo eu falo do Maquiavel, num outro momento, beleza? Vamos lá, então, deixa eu começar com o contratualista, porque aí já... E Maquiavel é longo, eu não ia começar com ele, mas eu pensei em começar e já deu zebra. Posso mandar bala aqui, então? Ixi, eu da essa, meu irmão. Vamos falar um pouquinho sobre os contratualistas. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. A gente vai fazer uma análise, né, da perspectiva filosófica, sociológica desses indivíduos, né? A gente fala de sociologia do século XIX, mas dá para dar uma analisada socialmente, né, pensando na ciência política. O Thomas Hobbes, ele é um cara que pensou muito no contrato social a partir de algo que efetivamente era necessário para controlar as pessoas. Como assim? Bom, o nosso querido Thomas Hobbes, ele tinha uma ideia de que o homem era mau por natureza. Ou seja, o homem, ele, no seu instinto mais profundo, ele tinha um egoísmo, né? Ele era ansioso por dinheiro, por riqueza. Então esse egoísmo fez com que os homens, eles em estado de natureza, lembrem-se aqui, toda vez que se falar em estado de natureza, para Hobbes, para Locke, para Rousseau, é algo ideal. Não dá para a gente imaginar o que foi o estado de natureza. Bom, o que era o estado de natureza? O estado de natureza era como os homens viviam antes de criar uma sociedade, antes da criação do Estado. Então, para o Thomas Hobbes, os homens, eles viviam livres e todos eles tinham uma certa igualdade, já que eles viviam livres e eles eram iguais. Até o momento em que alguém resolveu que ele podia escravizar o outro. Imagina, opa, eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser da minha liberdade, posso escravizar o outro. Sim, pode, mas o outro também pensou a mesma coisa. E obviamente ninguém quer ser escravo de ninguém. E aí o que aconteceu? Eles começaram a brigar um com o outro. E nessa briga começaram a matar uns aos outros. Como o nosso querido Thomas Hobbes chama, começou-se então um estado de matança, onde todos lutavam contra todos. E lembrem-se, o homem, ele tinha um certo egoísmo, uma certa maldade. Por isso o Hobbes fala que o homem é lobo do homem. Olha só como uma coisa leva a outra. O homem lobo do próprio homem, numa guerra de todos contra todos, o que aconteceu? Virou uma matança. Para esses indivíduos acabarem com a matança, o que eles fizeram? Opa, peraí. Vamos parar, para. O que a gente tem que fazer? Vamos entrar num acordo. Como assim? Como é que faz um acordo assim? Vamos pensar num contrato social, por isso contratualista. Nesse contrato social, os indivíduos, então, deixaram a sua liberdade de lado, entregando ela a um Estado poderoso, a um indivíduo absolutista, e dessa maneira, defendendo os seus direitos a partir desse poder absoluto, ninguém questionaria esse poder absoluto dele, já que foi dado a ele a partir da liberdade que eu tirei de mim. Então imagina, eu pego minha liberdade, eu era livre, beleza, peguei minha liberdade e dou a esse indivíduo. Nós escolhemos o indivíduo para governar de maneira absoluta. Então esse contrato social foi feito quando os homens entregaram sua liberdade para um líder governar com poderes absolutos. Assim, qualquer tipo de rebelião, qualquer tipo de revolta ou qualquer coisa que acontecesse contra esse líder, ele poderia fazer absolutamente tudo o que ele desejava. Isso
nós hoje, né, na história, o Henrique, meu amigo careca, que já aparecerá aqui, ele falará para vocês sobre essa questão relacionada às monarquias absolutistas que surgiram na Europa. Essa monarquia absolutista que surge com uma das bases teóricas também do Thomas Hobbes. O outro contratualista, John Locke, já é um liberal. Lembrando, Hobbes é inglês, John Locke também é inglês. Hobbes, ele era, de certa maneira, um absolutista porque ele teve algumas da sua educação, né, da sua convivência com os nobres que pagaram seu estudo e, consequentemente, ele tinha, então, uma ideia absolutista. Já John Locke era burguês. Por ser burguês e liberal, ele é considerado o pai do liberalismo político, ele pensava justamente no quê? Numa liberdade maior dentro desse absolutismo que existia na Inglaterra. Olha que interessante, Revolução Gloriosa. O careca vai falar de não sou eu o careca não, é o outro careca, o careca barbudo. Ele vai falar para vocês sobre isso. Olha só, que daqui a pouco ele chega por aí, né? Deve estar tomando um cafezinho, mas já ele chega. O que aconteceu? O nosso querido John Locke, ele pensava o seguinte, os homens em estado de natureza, lembra, estado de natureza é ideal. Eles viviam todos isolados e cada um criava a sua própria regra. Imaginem cada um de vocês eremitas, vivendo em alguns lugares espalhados pelo mundo, sozinhos. Você vai criar a sua própria regra, você vai viver a sua maneira. Isso quer dizer o quê? Que vivendo a sua maneira, você então criará suas próprias regras, diferente do outro. O que é que acontece quando nós nos encontramos? Cada um na sua regra, cada um no seu tipo de pensar. Opa, vai acontecer o quê? Conflito. Por essa ideia de conflito, nós já vimos o que aconteceu com Thomas Hobbes, a mesma coisa que o John Locke pensou. Opa, mas se eles chegarem e começarem a discutir, vai gerar conflito. Gerar conflito quer dizer o quê? Opa, vamos começar a matar um ao outro. Mas antes disso, o John Locke pensou, opa, Thomas Hobbes, Gustavo, agora é John Locke. O John Locke pensou, opa, e se antes do estado de matança a gente organizar um contrato social com um estado que garanta os direitos naturais dessas pessoas? E o que é direito natural? Os direitos de propriedade, opa, lembra, ele é um burguês. Propriedade privada e também as liberdades individuais. Ou seja, se o Estado garantir ou assegurar a esses indivíduos as liberdades individuais e a propriedade privada, pronto, acabou-se o conflito. E aí nós teremos então uma monarquia constitucional. Olha só o que foi colocado lá com a Revolução Gloriosa, né? Uma monarquia constitucional com o parlamento em geral, também burguês, controlando o Estado inglês. E por fim, um francês, Jean-Jacques Rousseau. Diferente dos outros dois, francês, né? Não era inglês, era francês, e pensava justamente no quê? Que o homem era bom por natureza. Mas olha só que interessante, o Rousseau, ele foi levado a pensar que o homem era bom por natureza por conta daquilo que se propagava dos indígenas da América. Imagina, era uma questão até um pouco da ignorância mesmo, porque os indígenas aqui da América, eles lutavam por terra, lutavam por rios, por água, então tinha uma guerra já instaurada aqui. Só que, imagina, você tá lá, vamos imaginar, vamos fazer um exercício de imaginação. Você chega num lugar que você não conhece ninguém, e aí tá todo mundo querendo te ver. Você vai ficar acanhado, O que aconteceu com os indígenas? Imagina levar os indígenas daqui para lá. Todo mundo viu os indígenas como frágeis, como bons selvagens. E o Rousseau caiu nessa ideia de que os indivíduos eram bons no estado de natureza. E por isso, quem o corrompeu foi justamente a sociedade civil. Mas quando que isso ocorre? Quando surge a desigualdade social. Se você imaginar o seguinte, todo mundo vive livre, todo mundo vive bem, todo mundo é bom. Mas aí chega alguém e fala assim, epa, peraí, gostei dessa propriedade aqui. Isso é meu. E ninguém reclamou. Ninguém falou, não, isso não é seu, isso é de todos. Pelo contrário, o cara falou assim, bom, se isso é seu, isso daqui também é meu. E de repente começou o quê? Todo mundo a querer propriedade. Só que tem para todos? Não tem. E aí, o que aconteceu? Quem ficou sem foi obrigado a trabalhar para quem tem. Opa, parece que a gente conhece um pouquinho dessa história no Brasil.
Isso aconteceu em grande parte do mundo, onde pessoas tinham condições econômicas, no começo não, porque segundo Rousseau a desigualdade aconteceu assim. Lembrando, tudo isso é algo ideal, é algo pensado por eles para explicar o que vem na sequência, que é o contrato. Então o que aconteceu? A partir desse momento, os homens começaram então a pensar num contrato. Só que esse contrato social, ele foi simplesmente feito por aqueles que tinham propriedade. O que é que o Rousseau pensa? Opa, para melhorar a sociedade a partir de então, é necessário que haja leis que prestem bem atenção, que atinja ao bem comum. Como assim? Ele chamou isso de vontade geral. Então, um contrato social para Rousseau, ele tem que alcançar a vontade geral, ao bem comum, ou seja, o que é bom para todos. Perceberam? Rousseau, dentre os iluministas, se vocês pegarem a história dos iluministas, e o Henrique vai comentar um pouquinho para vocês sobre isso, o que é que os iluministas falavam? O que é que os iluministas defendiam? Rousseau é o único que é republicano, é o único deles que é democrata, é o único que defende basicamente uma vontade geral. Prestaram atenção? Contratualistas, diferenças de estado de natureza. Hobbes, os homens, eles eram egoístas, maus. Locke, os homens, eles eram individualistas, ou seja, eles eram isolados e cada um na sua individualidade, então você não tinha uma normatização geral. E para Rousseau, os homens, eles eram bons. Cada um deles criou um contrato social diferente. É isso aí, galera.